Continuando o nosso vídeo anterior, em que apresentamos os grupos A, B, C e D com seus respectivos países e suas cervejas mais populares, hoje nós continuamos com grupos E, F, G, H. Exato. E se você não viu, você pode ver naquele card o nosso vídeo dos primeiros grupos. E Edu, nós temos alguns quitutes de boteco aqui, certo? Sim. E a gente vai comer isso quando? Depois da vinheta. Sim, mas falta cerveja. Falta? Se é falta, chama o VAR. Chama o VAR. Os caçadores de cervejas. Eu sou a Lealto Astral. E eu sou Edu Velego. E agora nós vamos falar sobre o primeiro país do grupo E. Espanha. E a cerveja mais vendida na Espanha é a Cruzcampo. Não temos a Cruzcampo aqui, mas nós temos uma bem famosa para representar a seleção espanhola. Estrela Galícia. Estrela. Ela é da onde, essa Estrela Galícia? Então, ela é feita aqui no Brasil, em Cândido Mota, na cervejaria De Conte. E a gente tem uns petiscos aqui para acompanhar. Exato. Fizemos um tapas espanhóis, papas bravas, papas Putz, esqueci completamente o nome. Papas arrugadas com morro verde. Temos também um Bratwurst para comer junto com a cerveja alemã. E um Kikpi. Que? Kikpi. O nome é bonitinho. Na verdade é biscoito de arroz senbei com amendoim. Sim, mas esse biscoito de arroz tem trigo. Esse daí tá com trigo. Mas é a versão brasileira. Então eu vou pegar aqui essas batatas. Papas bravas. Papas bravas. Essa aqui é uma papa arrugada. Só que se come assim. Normalmente se abre com os dedos mesmo, mas vou dar uma forçada aqui. Você abre ela no meio. Pega o morro verde. Isso aqui é das Ilhas Canárias. Pô, que legal. Dá uma misturadinha então, E com a Estrela Bom. Galícia. Aí vamos. Cervejinha leve. Uma lagerzinha bem saborosa. Pro dia a dia. Para assistir um jogo espanhol, tá muito bom. Espanha e Alemanha. Boa. E para nossa segunda seleção. Costa Rica. Edu, enquanto eu experimento essa papa arrugada, fala um pouquinho sobre a cerveja da Costa Rica. Então, a cerveja da Costa Rica mais vendida é a Imperial. E ela tem uma característica bastante interessante. Ela é chamada de a primeira cerveja positiva, com alta preocupação que a cervejaria tem com sustentabilidade, manutenção dos ecossistemas tropicais lá na região, preocupação com a água, eles tentam fazer o possível para ter um saneamento melhor, para poder oferecer água de boa qualidade para as populações de baixa renda, afinal, Costa Rica não é um país rico. Porém, nós não conseguimos uma cerveja deles. Da Imperial, não conseguimos. E se vocês estiverem indo para Costa Rica e estiver nos assistindo, entre em contato conosco e nos traga essa cerveja para a gente experimentar Claro. aqui. E tem uma cerveja do livro na Costa Rica também. Então vamos para a cerveja da terceira seleção? Sim, é a nossa segunda cerveja. Deutschland. E para representar a seleção alemã, que temos... Oettinger Pils é a cerveja mais vendida da Alemanha, maior cervejaria alemã. E para acompanhá-la, Bratwurst, ou linguiça frita. para nós, linguiça frita, Comida de boteco. comida de boteco. Então, tchim-tchim, Tchim-tchim. vamos fazer essa harmonizaçãozinha. Tem um
É uma Pils com um pouquinho de amargor, né? Ah, é outra coisa, né? Gostei. Eu também. Esse é cerveja alemão. É, cerveja boa. E Eu acho diferente que. das Pilseners, nossa, que Não, são diferente. praticamente transparentes, essa aqui Exatamente. Isso é uma cerveja muito mais dourada, vamos dizer assim. e é uma cerveja com 4,7, ou seja, não é uma cerveja forte, mas ela Não. tem um sabor gostoso. É marcante, né? Ela é bem Uhum. marcante. Mas você fez um comentário nos bastidores que eu gostei. É uma cerveja leve, porém é uma cerveja forte para o nosso dia a dia que nós estamos acostumados. Mas talvez sim. para os alemães isso aqui é. É a cerveja mais popular deles. Só que é cerveja do churrasco, do boteco. Mas eu gostei. Cerveja de Copa do Mundo. E agora, a última seleção do grupo E. Nihon, E agora prosseguimos com a nossa Asahi, do Japão. É uma cerveja que não é puro malte, é uma cerveja de arroz. É a cerveja mais popular do Japão. É. E já tomamos muitas vezes. E essa cerveja não tem aroma, porque é uma cerveja. Ou tem aquele aroma não maltado, né? Exato, não tem aquele aroma que a gente sempre fala, aroma de malte, um aroma caramelo. É uma cerveja simples, cerveja do dia a dia. Pois é, mas para dia a dia é boazinha. Exato, e até para quem faz cerveja de milho como a gente, essa aqui de arroz, ela supera Poxa e vida, bastante. mas e muito. E para não perder o costume, o que eu vou comer aqui? Aqui Que é Kikipi. Uma cervejinha honesta, uma cervejinha que é que nem o Japão, na seleção, na Copa. Não vai tão longe assim, Não. mas... Uma quebra o galho. E agora, o grupo F. Belgique, Belgique, E da Bélgica, a cerveja mais vendida é a Jupiler, porém, nós não temos, mas temos a Hoegaarden, a Witbier mais vendida do mundo. Do mundo. E o que é uma Witbier, Edu? Witbier é uma cerveja de trigo, só que ela é temperadinha com coentro e casca de laranja. Então ela fica com um aroma assim inigualável. Sim, esse aroma cítrico é bem característico das Wit. A casquinha de laranja, né? É. Mas é uma delícia de cerveja de qualquer forma. Uma cerveja bem saborosa. Ou turva, né? É uma cerveja que Carbonatada. nós já Sim. fizemos um vídeo dela. Consta no livro 1001 Cervejas para Beber Antes de Morrer. livro. Então a Bélgica, além de uma boa seleção, é bem representada por uma Tô bem representada. ótima cerveja. E aproveitando que nós estamos com esses aromas exalados, vamos para a próxima seleção do grupo F. Perfeito. Canada, Canadá, E Edu, para a cerveja do Canadá, existe uma situação diferente dos outros países, porque a cerveja mais vendida do Canadá não é canadense. Não. É a Budweiser. E essa é uma Budweiser da Copa. Ah, sim. Essa aqui já tem o rótulo da Copa. E antes que a gente fale da Budweiser, vou fazer apenas um comentário. Nós temos uma cerveja canadense, mas ela é tão rara e tão especial que ela merece um momento só para ela. Só para ela. E não vamos abrir junto com as Ou bebidas, junto com outras cervejas equivalentes. mas não com as comidas de boteco. Não. Isso não é para comida de boteco. Mas mesmo tendo cerveja canadense, a gente vai tomar a cerveja americana. mais vendida no Canadá, que é o que eles devem estar tomando quando assistem o jogo da seleção. Cerveja de arroz. Mas em falar em cerveja de arroz, nós tomamos a cerveja japonesa. Sim.
que como é de arroz, mas muito superior a essa aqui. Realmente tem gosto de nada. Ainda mais depois de tomar uma Vite, né? É. Isso acontece muito. Toda vez que você toma uma cerveja muito boa e depois você toma uma cerveja pouco elaborada, Comum. que não é puro malte, que é muito comum, ela perde mais ainda o sabor. Então acredito que nem a realmente. cerveja, apesar de ser a mais vendida, mas como seleção não vai para frente. Não mesmo. Então vamos para a próxima. El Maghrib, a Maroc. Então, gente, o Marrocos nós não temos a Flag Special, que é a cerveja mais vendida de lá. E curiosamente, como aquela Celtia lá da Tunísia, ela também é uma cerveja alcoólica em país muçulmano. Então, tem também uma certa tolerância lá para esse tipo de coisa. Não é que nem o Catar, que faz Copa do Mundo e não pode vender cerveja. Além de não fabricar cerveja alcoólica, então o pessoal deixa longe do estádio. Absurdo. É um absurdo completo. Mas fazer o quê? Então é um absurdo a gente ficar tomando essa cerveja Budweiser por muito tempo. Exatamente. Então, Mas é a cerveja oficial do evento. Exato, e aí ela tinha que constar então No aqui. mínimo, né? Então vamos aproveitar e acabar com ela e vamos para a próxima seleção. Essa tá liquidada. Hrvatska. E a última seleção do grupo F, a Croácia. E nós temos a cerveja número 1 da Croácia, que eu trago ela e você, por favor, pronuncie. Hoje copivo. Oh, esse pivo é bom. Então, gente, é a cerveja número 1 da Croácia. Era uma cerveja como uma Budweiser da vida, aí eles resolveram melhorar um pouco e transformaram em cerveja puro malte. E nós vamos experimentar agora. É uma cerveja que consta no livro 1001 cervejas para beber antes de morrer. Exato. E carimba. Carimba. Temos cerveja da Croácia. Temos. Olha, faz bastante espuma. Nossa, belíssima espuma, não? E apesar de, como a maioria das cervejas mais populares e mais vendidas não são as mais elaboradas, porque ela tem que ter um custo para ser um custo baixo. Mas vamos experimentar essa lagerzinha. Bem levinha, né? Bem levinha. Mas a seleção é melhor do que a cerveja. Essa aqui acho que não vai ser vice-campeã, não, viu? Essa não. Mas estamos experimentando a cerveja croata, a mais vendida. Número 1. Cervejas assim só nos caçadores de cervejas, Edu. Aqui a gente caça de tudo. Quem trouxe foi o Ricardo. Meu irmão, que foi para a Croácia e fez a gentileza Exatamente. de trazer essa cerveja para a gente. Ele trouxe várias. Nós vamos mostrar outras ainda. É. Uma nós já mostramos. Já é só você colocar no card aqui E para vai ver a você dar uma cerveja olhada da Bósnia. da Bósnia. E vamos para o grupo G. Brasil, Zeu. Do Brasil, não vou nem fazer suspense, porque a cerveja mais vendida é a Skol. Sim. Só que nós temos que trazer algo que outros canais não trazem. Por exemplo, uma curiosidade sobre a Skol. Skol, gente, é uma cerveja de marca dinamarquesa. A Skol é da Carlsberg. Ah, claro. Aí você vai dizer, não, é da Ambev, é a Bembev. Sim, é. Mas desde 1964, a Skol paga royalty para poder utilizar a marca Skol. E até hoje, parece que está funcionando. Sim, é bem popular. Não é Sim. uma cerveja puro malte, é uma cerveja que tem como eles dizem, os grãos não maltados. Sim, é milho. Milho. É cerveja de milho. Cerveja, milho selecionado. Né? É uma cerveja clarinha, sem muito corpo. Sim. Nenhum. Cerveja de combate. É cerveja para ir para churrasco, praia, cerveja bem popular. E assim, como a gente toma bastante cerveja diferente aqui nesse canal, que vocês estão acompanhando, essa acaba sendo uma cerveja das mais simples, se não a mais simples que a gente já tomou aqui. Ah, sim, com certeza. Então,
fica o registro que nós temos a Skol. E é a mais vendida do Brasil. E é a mais vendida do Brasil. Então, se você curte essa cerveja, torça para o nosso time, Claro. mas experimente as outras cervejas que a gente propõe aqui, com sabores, com aromas muito mais complexos do que a Skol. Porque se for pela cerveja, O Brasil não vai nem para terceira e quarta. não vai, perde na primeira fase. E continuando, então, mais uma seleção e mais uma cerveja do grupo G. Schweiz, Svizzera, Suíça, Suíça. Bom, estamos sem os petiscos porque estamos sem a cerveja. Exato. O próximo time, a próxima seleção é a Suíça, que nós já tomamos uma cerveja suíça num outro vídeo, porém, nesse momento, estamos sem estoque. E qual é a cerveja mais vendida na Suíça? É a Feldschlossen. É uma cerveja feita numa cervejaria magnífica, fica dentro de um grande castelo. É um lugar simplesmente maravilhoso. Mas, infelizmente, não temos nenhuma amostra aqui hoje para trazer. Se você for para a Suíça, nos traga para a gente Agradeceríamos. poder. E é assim que a gente faz. Vocês nos assistem e ajudam a gente a caçar as cervejas pelo mundo. Exatamente. Então vamos para a próxima seleção? Camerun, Camerun, Edu, e para falar de camarões, nós não temos a cerveja. Eu ia até trazer uns camarões, mas eu sei que você é alérgico e acabei não trazendo. Graças a Deus. E o que teríamos de camarões? Camarões, a cerveja mais vendida por lá é a Castel. Na verdade, a marca Castel é vendida, é a mais vendida em tudo quanto é canto da África, praticamente. Cerveja bastante ordinária, se encontra em qualquer lugar mesmo, e é o que mais se vende em Camarões. Junto com a Guinness, viu? Junto com a Guinness, porque inclusive no livro que nós temos sempre citado do livro, tem a Guinness da África. Da Nigéria. Da Nigéria. Ou seja, Tem uma essa fábrica lá. Tem uma fábrica da Guinness na Nigéria e também um dia falaremos dela. Então vamos para o próximo. Sérvia, Sérvia. Qual a cerveja mais vendida na Sérvia? É a Yellen. E nós não temos. Não temos. Mas nós temos a Cabinet. Cabinet é a mais vendida entre as artesanais. E é a primeira cerveja artesanal da Sérvia. então vou propor uma coisa. Vamos deixá-la para o fim, para a gente experimentar como sobremesa, porque ela é uma cerveja muito potente, e vocês vão ficar aí até o Sim. final para saber que gosto que tem essa cerveja. Então vamos para a próxima seleção. Portugal, Ora, pois, então vamos falar de Portugal. Ora, pois, já falamos uma vez. Falamos onde? Nesse card. Neste card. E temos a cerveja mais vendida de Portugal. Exatamente, que é a Sagres. Tem uma opção de Sagres preta, que era para ser a sobremesa, mas nós tomamos tudo. Tomamos tudo nesse vídeo, não deixamos nenhum gole para cá, para a Copa. Então, vamos tomar a Lager tradicional. Uma cerveja com um pouco de aroma, muito bom esse aroma. Aroma simples, mas um Não, ela é aroma bem bom. mais dourada, repara. Estranho, né? Jamais ia imaginar que a portuguesa ia ser melhor que as outras. Não, e é uma cerveja que se você Nossa, que delícia de aroma. que se você sentir o sabor, ele até que é encorpadinho, para quem fala que é a cerveja mais vendida, que geralmente são as mais populares. É que é a cerveja mais popular, né? Mas é uma cerveja boa. Muito boa. Olha, a seleção de Portugal é boa, cervejinha boa. Dá-lhe Cristiano. Isto. E olha que o Cristiano já está meio velhinho para isso. E essa está velhinha ou está vencida? Que a gente adora tomar cerveja vencida. Não, essa não. Então vamos para a próxima seleção, que vai ser Exatamente. vencida logo logo. Ah, essa com certeza. Gana, Edu, às vezes se perde, às vezes se gana. Acho que não vai ser o caso. Não é? Nós não ganamos nada de Gana? Não, Gana
A cerveja mais vendida de lá é uma tal de Club. E eles chamam de a quintessência cervejeira. Quintessência. É, Então, ó, eu honestamente não sei quais são as outras 4. como nós não sabemos por que chamado de quintessência, se você tiver o trabalho de pesquisar, coloque nos comentários e fale para nós por que essa cerveja é considerada a quintessência. Exatamente. E eles chamam também os parceiros de Charlie. Lá é a maneira que eles se referem aos Simpática amigos. dos amigos. Uhum. Como nós não temos essa cerveja, Vamos para a próxima. vamos para a próxima. Uruguai. Pessoal, no Uruguai, a cerveja mais vendida é a Pilsen. Nós não temos uma Pilsen uruguaia, mas a Nortenha é uma cerveja bastante popular por lá e por aqui também. Todo mundo aqui conhece a Nortenha. Como também conhece a Patrícia, e alguns conhecem a Zillertal, que também são cervejas uruguaias vendidas aqui no Brasil. E nós vamos experimentá-la. O pessoal está mais acostumado a ver aquela cerveja com aquela garrafa grande, mas a gente tem essa latinha bem bonitinha. É diferente, né? É a primeira vez que eu vejo a lata. É. Não é aquela cerveja especial como a gente está acostumado, mas é uma cerveja também Cerveja do churrasco. de churrasco, para assistir vendo o jogo na televisão e torcendo contra eles, obviamente. No mínimo, né? Porque eu acho que nós vamos pegar eles. Vamos, em algum momento. Então, se a gente não acabar com eles em campo, vamos acabar agora. Então agora vamos para a última seleção da Copa do Mundo. Daemingu. Edu, Coreia do Sul, última seleção que nós estamos filmando. Não temos a cerveja. Não. E, curiosamente, eu não lembro que porra de cerveja que é, porque nós não lembro, não vimos a cola. Ai, ai. As mais vendidas na Coreia do Sul são a Cass e a Haidt. A Haidt é a primeira, número 1. E aí nós vamos então tomar a cerveja da Sérvia como sobremesa e como prometido, Exatamente, foi prometido. para ver que é uma cerveja bem olha só. É uma Belgian Blonde da Sérvia. Primeira cervejaria artesanal da Sérvia. E combina então essa cerveja sérvia com uns pastelzinhos de Belém para a gente saborear de sobremesa, já que é uma cerveja bem forte. E aí combina como sobremesa. Nossa, Nossa, a intensidade desse aroma. Nossa, maravilha. A gente curte esse sabor caramelado, né? Dessas cervejas blonde, Belgian Blonde. Interessante, né? É uma cerveja da Sérvia muito parecida com cervejas belgas. Muito bom mesmo. Vamos experimentar com docinho. Deu uma boa harmonizada, hein? Fica bom mesmo. Fica bom. O Raíscos aqui era para ser com uma Sagres preta que nós acabamos bebendo de bobeira. Bebendo tudo. Mas ficou muito bom, muito bom. Então vamos aproveitar, vocês que estão acompanhando nossos vídeos, compartilhem com todos os seus amigos que gostam de cerveja e de Copa do Mundo. Comentem aqui o que vocês acharam. Inscrevam-se. Exato, vocês ficam assistindo e não se inscrevem. Aperta o sininho para receber as novidades. E a gente fez com muito carinho. Nós tentamos caçar todas as cervejas. Não conseguimos, obviamente, mas conseguimos bastante desses vídeos. E vem muita coisa legal por aí nos próximos vídeos, né, Edu? Exatamente. Gostaríamos de comentar sobre o tal inglês que conseguiu uma cerveja de cada país da Copa. Essa também era a nossa intenção. Só que aqui no Brasil não é tão fácil. Para ele é muito mais simples. Lá na Inglaterra é super simples conseguir esse tipo de coisa. Mas nós vamos tentar nos comunicar com ele, mandar esse vídeo para ele, ou os dois para ele. E vamos ver se ele pode nos ajudar. E, claro, a caçar as outras cervejas que nós não temos. O que ele puder caçar para nós e nos ajudar, vamos tentar.
Então, pessoal, mais uma vez, obrigado aí por estarem assistindo. E boa Copa para todo mundo. E vamos comer mais um pastelzinho do Belém Ora, com essa pois. cerveja da Sérvia. Excelente combinação.